Já fazem quase 3 anos desde que o ChatGPT foi lançado e desde então se discute se as AIs vão acabar com os empregos. A resposta rápida é que, mesmo considerando só a tecnologia já existente, muitos dos empregos de hoje vão deixar de existir. Mas a coisa não é tão simples assim. Mesmo tendo gente tentando vender a ideia de que é possível substituir um trabalhador com a tecnologia existente, o fato é que os LLMs nada mais são do que algoritmos que tentam prever palavras. São treinados para retornar a resposta mais provável a um dado texto. Eles não pensam e eles não criam coisas novas. Porém, em uma definição mais abrangente, podemos sim considerar as IAs atuais inteligentes. E elas definitivamente são agentes. São a única coisa não humana capaz de tomar decisões e agir de acordo. Dada a instrução para agentes como Deep Research, Cursor e Lovable, eles decidem o melhor caminho para seguir e fazem o necessário para cumprir o seu objetivo. Temos que aceitar que os humanos não são mais o único tipo de agente no mundo. Então, de forma bem pé no chão, considerando apenas a tecnologia atual e sua evolução, como criar uma carreira à prova de IA. E deixando bem claro que eu não estou considerando o surgimento de uma AGI, uma inteligência artificial geral. Isso porque é um tópico bem complexo e polêmico. Muitos especialistas não acreditam que seja possível surgir uma AGI a partir dos atuais LLMs. É uma tecnologia que simplesmente não existe ainda. Por isso, qualquer discussão atual sobre não passa de especulação ou ficção científica. We are not going to get to human level AI by just scaling up LLMs. This is just not going to happen. Okay, and whatever you can hear from some of my more adventurous colleagues, it's not going to happen within the next 2 years. Vou tratar no vídeo apenas de coisas concretas, tecnologias atuais e seu possível aprimoramento no futuro. Primeiro, eu vou destrinchar os trabalhos humanos atuais que podem ser realizados por IAs. O economista Daron Acemoglu, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, publicou em 2019 um artigo sobre como a automação destrói e cria novos trabalhos. Segundo Acemoglu, todo o trabalho é feito através de uma sequência de tarefas, e essas tarefas podem ser executadas por uma pessoa trabalhando ou através de capital. Ou seja, ao listar todas as tarefas de um determinado trabalho, é possível notar que algumas são executadas pela pessoa e outras pelo capital. Imagine, por exemplo, que no trabalho de um caixa de supermercado, a pessoa faz algumas tarefas, como por exemplo passar os produtos pelo scanner, e o computador, que seria o capital, faz outras tarefas, como somar o valor de todos os produtos. Seguindo essa lógica, a automação seria transformar as tarefas feitas por pessoas em tarefas feitas por capital. Quando uma tarefa é automatizada, isso pode criar novas tarefas para serem executadas por pessoas. Por exemplo, quando surgiu a máquina de tear na Revolução Industrial, elas assumiram a tarefa de tear os tecidos, mas criaram diversas outras tarefas para produzir, gerir e manter as máquinas. O problema é que a automação nem sempre cria novas tarefas para serem feitas por pessoas. Vamos pensar no exemplo das IAs atuais. Elas automatizam diversas tarefas, como por exemplo a escrita. Consequentemente, com mais material escrito, novas tarefas surgem. É necessário mais revisão, tradução e edição. Uma tarefa automatizada cria diversas outras. Só que as IAs podem automatizar o próprio processo de execução de tarefas. Os modelos de linguagem têm a capacidade de analisar um problema, definir uma solução e agir de acordo. É basicamente o que um humano faz para executar tarefas. É um novo tipo de automação, transforma trabalho humano em capital, gerando uma quantidade ínfima de novas tarefas humanas reservadas para um grupo restrito de especialistas que realmente entendem como esses modelos funcionam. Isso não é uma previsão do que as IAs vão poder fazer no futuro, já é o que os modelos atuais conseguem fazer. E é seguro pensar que, com o tempo, eles serão capazes de fazer isso de forma mais barata e com menos erros. É importante citar que em janeiro de 2025, o Fórum Econômico Mundial publicou um relatório sobre o futuro dos trabalhos. Usando uma metodologia diferente do artigo de 2019, baseada na expectativa dos empregadores, fizeram uma projeção do número de empregos que vão sumir e surgir por conta de mudanças econômicas e tecnológicas até 2030. Analisando o relatório, tenho a impressão de que a expectativa dos empregadores destoa bastante do que sabemos atualmente que os LLMs são capazes de fazer, e apresenta números contraditórios. Por exemplo, IAs e tecnologias de processamento de informação trariam um saldo positivo de 1,8 bilhões de novos empregos até 2030, enquanto robôs e sistemas de automação trariam um saldo negativo de 4,8 milhões. Se ambos vão se beneficiar dos LLMs, é difícil explicar essa diferença. Imagino que esses problemas se devem à metodologia utilizada baseada nas expectativas dos empregadores
ao invés das tarefas que podem ser automatizadas. E também porque a pesquisa foi feita em 2024, quando os agentes baseados em LLMs não eram tão conhecidos. Acredito que esse relatório ficará datado em pouco tempo, mas vale a leitura caso você se interesse pelo assunto. Entretanto, em certa parte do relatório é utilizada a metodologia baseada em tarefas, similar ao artigo de 2019. Nesse trecho é projetada a evolução da média do número de tarefas executadas por humanos no trabalho, em contraposição ao número de tarefas automatizadas. Sairíamos de, em média, 47% das tarefas executadas por humanos atualmente para 33% em 2030. Isso estaria de acordo com o que eu disse anteriormente. Mesmo as IAs podendo criar novas tarefas, não necessariamente essas tarefas serão executadas por humanos. Isso se reflete na diminuição da execução humana em relação à execução por automação. Então, com a capacidade das IAs de automatizar o processo de execução de tarefas, o que resta para os seres humanos fazerem? O que podemos fazer que as IAs não podem? As coisas que podemos fazer e as IAs não se encaixam em 4 categorias, que nós podemos chamar de vantagens humanas. 1. Execução de tarefas de forma mais eficiente. Uma curiosidade legal e, de certa forma, um alívio nessa conversa tensa é que o cérebro humano é entre 20 e 100 vezes mais eficiente energeticamente do que o hardware que alimenta os grandes modelos de linguagem atuais. E sim, eu precisei do ChatGPT para encontrar as fontes e fazer esse cálculo, mais uma vez, as IAs fazendo o meu trabalho. Isso significa que podemos fazer as mesmas tarefas gastando menos energia. Claro que salários não se baseiam em kilowatts. As pessoas não recebem apenas o equivalente de energia para executar uma tarefa. Elas precisam descansar, ter lazer e gastar energia com coisas fora do trabalho. As IAs, por exemplo, não têm esses benefícios energéticos. É pago realmente o que é utilizado para executar uma tarefa. Mas mesmo tendo esses benefícios, ainda podemos ser mais baratos. Você só consegue usar a sua conta do GPT Plus por R$100 por mês porque a OpenAI decidiu subsidiar grande parte do custo. Mesmo tendo criado uma infraestrutura gigantesca para baratear o processamento dos seus modelos, a empresa ainda precisa pagar uma grande parte da conta para que ainda faça sentido você utilizar o GPT no seu dia a dia. O primeiro caminho, então, seria encontrar quais tarefas você consegue fazer de forma mais eficiente do que um LLM. Mas esse não é o único modo dos humanos serem mais eficientes. Podemos explorar também as vantagens comparativas. Essa é uma hipótese levantada pelo economista Daniel Susskind no seu artigo What Will Remain for People to Do, que pode ser traduzido como o que vai sobrar para as pessoas fazerem. No artigo, Susskind argumenta que a ideia de David Ricardo de vantagens comparativas também pode ser aplicada para entender a competição entre humanos e IAs. Ele diz que, mesmo que as IAs possam ter vantagem absoluta sobre o trabalho humano na realização de todas as tarefas, ainda assim é mais eficiente que as IAs se especializem naquelas tarefas em que possuem vantagem comparativa em relação ao trabalho humano. Ou seja, mesmo que as IAs consigam fazer todas as tarefas de forma mais eficiente, essa vantagem não seria igual para todas as tarefas. Então, faria mais sentido, ou então no linguajar econômico, o custo de oportunidade seria menor para as IAs se elas decidissem fazer apenas as tarefas que elas possuem mais vantagem e deixassem as outras para serem executadas por seres humanos. Se o Tony Hawk, por exemplo, além de ser um ótimo skatista, também fosse um ótimo padeiro, faria mais sentido para ele apenas andar de skate e deixar as outras pessoas fazerem pão do que ele tentar fazer os dois. 2. Usar as IAs para o aprimoramento das suas habilidades. O relatório do Fórum Econômico Mundial descreve o que os autores chamam de aprimoramento. Isso seria o ato de encontrar sinergias no trabalho pelas quais as IAs executam as tarefas onde elas são mais eficientes e os humanos executam tarefas onde eles são mais eficientes, resultando em um trabalho mais produtivo. No relatório, isso é apresentado como uma alternativa à automação. Para encontrar trabalhos que podem se beneficiar do aprimoramento, pense o seguinte: qual trabalho atualmente executado por um time de 10 pessoas pode ser executado apenas por você e agentes de IA? Aplicativos usando Lovable, data scrapping usando Reworked, edição de vídeos usando Opus Pro. O problema disso é que, como discuti em um vídeo anterior, esse aprimoramento funciona como um nivelador, entregando ganhos de produtividade maiores para profissionais menos experientes e menores para profissionais mais experientes. É uma vantagem competitiva em relação a IAs sozinhas, mas não em relação a outros humanos. Ao invés disso, talvez seja o que todos tenham que fazer para não se tornarem obsoletos no mercado de trabalho. Mas enfim, esse é um assunto complexo e futuramente eu quero fazer um vídeo focado apenas no aprimoramento através das IAs. Se você tem interesse e acha que eu deveria fazer esse vídeo, fala aí nos comentários. 3. Ser dono do novo capital criado. Se a tendência é ter mais tarefas executadas por capital do que por trabalho, um dos possíveis caminhos é você ser dono de algum capital. Ou seja, ser dono de algum ativo produtivo, alguma coisa que crie riqueza.
E por enquanto, isso é algo que nenhuma AI pode fazer. Pelo menos eu não conheço ninguém que defenda que IAs possam ter propriedade privada. Mas essa é uma das coisas que é fácil falar e difícil fazer. Existe uma tendência global de concentração de capital por diversos motivos que não vêm ao caso aqui. Especificamente no Brasil, sempre tivemos uma taxa de concentração muito alta. Segundo o IBGE, as grandes empresas foram responsáveis por 68,8% de tudo que foi produzido no Brasil. Só as 200 maiores empresas foram responsáveis por 63,5%. No Brasil, se você não tem capital, o mais provável é que você nunca vai ter. Mas, felizmente, o avanço da tecnologia tende a baratear o custo de aquisição de capital ao longo da história. No começo do século XX, você precisava comprar uma fazenda, construir uma fábrica ou então abrir uma loja. Já no final do mesmo século, você poderia abrir uma loja digital por uma fração do custo, mas ainda assim precisaria contratar funcionários. Com o avanço das IAs atuais, é bem provável que você precisará contratar muito menos pessoas, apenas algumas poucas para gerenciar diferentes agentes e workflows automatizados. Construir um negócio hoje em dia é muito mais barato, mas isso permite que muitas empresas pequenas surjam e compitam entre si sem grandes vantagens. Manter um negócio desse se tornará cada vez mais difícil na medida em que as barreiras de entrada continuarem a baixar. E é claro, quem realmente se beneficia de um mundo onde a maioria das empresas dependem das IAs são as empresas donas dos modelos. 4. Produzir significado. As IAs atuais são capazes de reproduzir qualquer estilo artístico existente, mas são incapazes de criar qualquer obra com significado. As pessoas veem significado umas nas outras. Nós evoluímos para viver em sociedade, contar histórias e nos identificar e importar uns com os outros. Coisas feitas por IA nunca vão ser valorizadas da mesma forma que valorizamos coisas feitas por outras pessoas. Existe uma estranheza quando alguém percebe que está vendo algo feito por AI disfarçado de algo feito por humanos. Na minha opinião, isso ocorre porque por trás de qualquer obra feita por AI existe só um vazio. Mesmo que a obra consiga enganar em uma primeira impressão, isso não se sustenta por muito tempo. Por serem tão fáceis de se produzir, serem feitas por um processo sem significado e em grande quantidade, a tendência é que a esmagadora maioria das obras feitas por IA sejam descartáveis, e que isso crie um estigma de produto ruim e barato. As pessoas vão decidir quais tipos de trabalho elas querem que sejam feitos por IAs através dos próprios hábitos de consumo. Se quiserem algo que tenha algum significado, como esportes, artes, terapia, mentoria, consultoria, religião, vão preferir que isso seja feito por seres humanos. Ainda no artigo What Will Remain for People to Do, Daniel Susskind afirma que esse seria um limite de preferência imposto às IAs. Ele divide esse limite em 3 categorias: preferências estéticas, de conquista e de empatia. Estética seria a preferência pelo belo, como música, teatro, filmes e quadros. Conquista seria a preferência por conquistas humanas no esporte, na história, nas descobertas. E empatia seria a identificação de outras pessoas, como amigos, grupos, religiões e terapia. Susskind diz que esses seriam limites porque, como humanos, nós não valorizamos apenas o resultado, mas também o processo para atingir o resultado. E o significado estaria, então, no processo. Mas se as pessoas quiserem priorizar a eficiência, como na escrita de textos técnicos, programação, contabilidade e trabalhos jurídicos, elas vão preferir que isso seja feito por IAs. Se o resultado for o mesmo e o processo não tiver nenhum valor, o que sobra é só o valor do que foi produzido. Resumindo, a questão não é simplesmente se uma IA pode executar ou não uma tarefa de uma forma mais eficiente, mas se o público vê ou não um significado no processo e se quer ou não que a IA execute a tarefa. E claro, esses são só exemplos. Com o que sabemos hoje em dia, é difícil saber o que vai ser considerado ou não algo com significado no futuro. Mas como humano, eu posso afirmar com tranquilidade que enquanto existirem humanos, vão existir coisas que só humanos poderão fazer. Vocês devem ter percebido que mesmo que tenha como saber quais são os limites dos LLMs, é difícil saber exatamente quais vão ser os empregos que vão ser ou não à prova de IA. Isso porque a resposta não depende somente do que os LLMs são capazes de fazer, mas como as pessoas vão reagir a essa nova tecnologia e como a economia vai se adaptar. Eu poderia só mostrar essa lista do Fórum Econômico Mundial e finalizar o vídeo. Mas eu não vou fazer isso porque o vídeo estaria datado em menos de um ano. Esta lista não leva em conta nada do que eu abordei durante o vídeo. Como eu citei anteriormente, ela é baseada apenas na opinião dos empregadores. Mesmo sem saber quais empregos ainda vão ser executados por seres humanos, podemos criar uma estrutura que vai nos proteger da competição com IAs. Ao invés de empregos, podemos ter uma carreira. As tarefas que você executará podem ser totalmente diferentes,
mas o valor que você entrega ainda vai estar lá. Para isso, você precisaria utilizar as 4 vantagens humanas sobre as IAs que eu mencionei. Pense em algum produto ou serviço que, além do valor de produção, também tem algum valor no significado, no processo para ser criado. Agora, expanda esse produto ou serviço para algo que hoje em dia só pode ser feito por um grupo de 10 ou mais pessoas. Imagine que no futuro você sozinho terá que produzir o que hoje em dia demanda um grupo grande. Para conseguir fazer isso, você terá que realizar o aprimoramento das suas habilidades humanas comuns através de ferramentas de IA, seja gerenciando diferentes agentes ou usando qualquer outra tecnologia que possa surgir. Com isso, você pode economizar energia para executar por conta própria apenas as tarefas com significado ou que você seja mais eficiente do que as IAs. E, eventualmente, se você quiser, você pode patentear os seus processos, registrar sua marca ou investir em qualquer outro ativo que pode alavancar a sua carreira. E sim, isso parece muito mais com uma empresa do que com um emprego comum. Então eu estou afirmando que o único jeito de ter uma carreira no futuro será sendo um PJ? Eu não faço ideia. Isso vai depender muito de como os governos e a sociedade vão reagir a essas mudanças. Talvez empregos realmente desapareçam e esse seja o único jeito de trabalhar. Ou talvez vamos finalmente atingir uma economia de pós-escassez onde o trabalho não é mais necessário. O ponto é que tudo isso é especulação. As únicas coisas que tem como saber agora é que as IAs existem, vão continuar existindo e elas possuem limites que podem ser explorados por humanos na competição do trabalho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse vídeo envolveu muito mais pesquisa que o normal e levou muito mais tempo para ser feito. Então, se você gostou, curte, comenta e se inscreva aí no canal. Eu criei um resumo do conteúdo desse vídeo que pode ser usado como um guia prático para você tornar a sua carreira à prova de IAs. Se você quiser receber o guia, se inscreva aqui no QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição que eu vou enviar para você. Além do guia, você vai ficar sabendo sempre quando eu posto vídeos novos e receber conteúdos interessantes que ficaram de fora dos vídeos. Até a próxima!